aqui já leram. Se não leram, conhecem muito sobre a história de Jó, alguma coisa sobre a história de Jó. Talvez um dos livros, inclusive eu já vi cara ateu, dizendo assim: leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó, um livro de profundo questionamento da alma humana. Quem leva a vida a sério, quem leva as questões da vida a sério, ele tem que passar por Jó. Porque, como nós falamos aqui, numa série que nós terminamos, ele vai ter que enfrentar sofrimento, luta. E o livro de Jó é um livro que vai nos ajudar a responder uma pergunta muito difícil. O livro nos ajuda. A pergunta muito difícil é: se Deus é todo poderoso, se Deus é todo amoroso, como Ele pode permitir que os seus filhos passem por sofrimentos e passem por lutas? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não intervém e para com esse negócio? Por que Ele não acaba com o sofrimento do mundo? Então, o livro de Jó, ele automaticamente nos ajuda a responder a esta pergunta, ok? Como você já sabe, aqui é estudo, fique à vontade se você quiser perguntar, tá bom, Poliane? Tá bom? Fique à vontade aí, nosso meio, joia? Já está conosco aqui também. Bom, antes de eu falar propriamente do livro de Jó, o que vai acontecer? Nós paramos em Esther. Praticamente é uma narrativa, Paulinho. São histórias que a gente percebe, a gente mergulhou. Quando você entra no livro de Jó e nos livros que a gente chama de poéticos, a gente não vai ver mais isso. Elas estão presentes, mas a ênfase maior não está numa narrativa, tá ok? Ela está mais numa outra estrutura. E há uma estrutura que às vezes temos uma certa dificuldade para ler, porque é poesia, ok? Mas na poesia não pode estar aquilo que é verdadeiro? Lógico que pode. A poesia é uma forma de você falar determinadas verdades de uma forma que não fica aqui, mas cai para cá direto, pimba. Não tem nada mais poderoso do que uma poesia. Quando você ouve uma poesia e há uma compreensão profunda do que o poeta está querendo dizer, não de forma tão racional, quando ela entra aqui, nunca mais sai. Nunca mais sai. Então a poesia tem esse poder de poder fazer isso. E o que a gente vai ver nesses livros, que a gente considera eles como poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ok? Esses livros, então, eles fazem parte desse composto aí que nós estamos falando, desses livros poéticos. E aí o autor, quando ele juntou esses livros, ele os colocou juntos, ok? E o livro de Jó faz parte dessa jogada, ok? Então, diversos livros, eles têm um papel importante nas escrituras, mas eles apresentam algumas formas. Você vai encontrar aqui, nesses livros chamados poéticos, e aqui eu estou dando uma passada por cima, que nós vamos gastar 5 quartas-feiras com ele, ok? Falando de Salmos, falando de Provérbios e tudo mais. Você vai encontrar respostas inspiradas às palavras e às ações de Deus, registradas na lei e nos profetas. O que eu quero dizer com isso? Como pode uma oração de um homem se tornar as Escrituras? Como é que a oração de um homem pode ser inspirada por Deus, Fatinha? Não é a oração dele. Mas a gente não pode esquecer que o fundamento que está por trás, que as palavras desses homens, as ações desses homens, estavam como pano de fundo, como fundamento, a lei e os profetas. Então, quando Davi orava, Vinícius, ele orava a Deus, era a oração dele, dentro daquilo que ele estava vendo, e se torna a palavra de Deus para nós, que nós cremos que foi inspirada por Deus. O que ele tem por baixo de tudo isso são as palavras e ações de Deus. Então, no fundo, ele está fazendo as suas orações a Deus, mas ele tá buscando a Deus, resposta de Deus, questionamentos com Deus, de uma vida que já está em Deus, ok? É uma vida que tem um fundamento em Deus, ok? Então, é isso que vai acontecer aqui nesses livros poéticos. Então isso vai acontecer principalmente nos Salmos, que os Salmos, na verdade, por exemplo, são orações dirigidas a Deus,
com as tradições primárias na história bíblica, que servem como alicerce da qual essas orações são feitas, e depois recitadas, depois cantadas na comunidade dos crentes. Okay? Então, os salmos, eles são, como eu estou falando, essas coisas são dirigidas a Deus, mas elas têm como o contexto, a tradição desses homens que estão inseridos na história, mas por trás em histórias que têm a ação e as palavras de Deus. Ok? Como nós falamos aqui uma vez, quando nós estudamos sobre oração, a melhor oração, e essa vai gastar mais tempo para nós fazermos, nós temos dificuldades enormes com ela, a melhor oração é a palavra de Deus, no sentido de que, se você lê um texto bíblico, se você estuda aquele texto cai para cá, aí ele desce aqui, aí ele retorna para cá, ok? Ou seja, a melhor oração de fato é a própria palavra de Deus, quando você responde a essa palavra, conforme essa palavra, tá ok? Então, a gente vai encontrar isso um pouco aqui. Quando a gente, por exemplo, assim, estuda os salmos, que a gente vai ver isso, a gente gostaria muito de saber que momento que o salmista falou aquilo. Muitos salmos a gente não sabe qual era o momento que ele estava passando, por que ele estava com aquela angústia na alma, o que é aquele. Então, nos ajuda muito, ou melhor, a gente fica meio perdido, porque a gente quer conectar aquela oração e aquela angústia, Fatinha, a um momento na história. Mas os salmos, os provérbios e os livros poéticos, muitas vezes não nos ajudam, porque ele não está muito ligado àquele texto a um momento. Ok? Então, vários salmos a gente não sabe, alguns a gente sabe. Está ali, Salmo 51 a gente sabe, Salmo 32 a gente sabe, Salmo 126 a gente sabe, os salmos de romagem a gente sabe, aqueles que eles subiam indo para Jerusalém, você está perto de um contexto, você sabe, mas na grande maioria ninguém sabe. Salmo 119 a gente não tem ideia, quem escreveu o Salmo 119? Então essas coisas às vezes não nos ajudam muito, mas ok? É a palavra de Deus. Então, a tradição da sabedoria, que são esses livros também, que você vai encontrar por trás, justamente essa questão da tradição da sabedoria. Nesse livro é um pouco diferente, porque nos livros poéticos contém poucas referências a tradições primárias. A gente não sabe bem onde é que ele está conectando aquilo com o que ele estava falando. São escritos cujos autores estão lutando com muitos dos problemas encontrados nas tradições de sabedoria de outras culturas. Quando você lê um livro de sabedoria, por exemplo, Provérbios, ou os Salmos, o próprio livro de Jó, nós vamos ver que o livro de Jó é um livro que ele vai mostrar justamente como a sabedoria de Deus age. Como a sabedoria de Deus age. O livro vai mostrar. Então, essa sabedoria, quando você vai encontrar na Bíblia, o que você vai encontrar é que os autores bíblicos, eles estão fugindo da sabedoria do mundo. Eles estão buscando uma sabedoria que tem na fonte em Deus, para responder contra a sabedoria do mundo. Isso é muito interessante, gente, porque eu conheço muitos crentes que na hora de tomar decisões na vida, a fonte que ele utiliza para ele beber de algum tipo de sabedoria e responder com a vida, Léo, responder com as ações, muitas vezes não é a sabedoria provinda das Escrituras, provinda de uma intimidade com Deus, provinda de uma busca íntima com Deus, onde a palavra de Deus passa no coração dele e vira a resposta. Muitas vezes ele vai buscar uma sabedoria mundana para resolver suas questões. Isso é muito comum. Quer ver um exemplo simples disso, mas muito simples? Por exemplo, eu até recomendo, João, não vejo problema com isso não. Por exemplo, um psicólogo. O psicólogo é um bom profissional, excelente profissional, recomendo, tal. Mas na sua grande maioria, os psicólogos, eles têm como pano de fundo respostas que, na sua grande maioria, são conceitos que ele aprendeu de um mundo secularizado, de um mundo, de uma academia, onde o fundamento não estava no fundamento vindo das Escrituras ou de Deus. Vinha de um racionalismo, vinha de uma lógica humana, ok? Tem alguns aspectos positivos, é lógico que tem, não estou falando que não tenha, ok? Mas
na sua estrutura geral, na sua base, não tem. Não tem. Em um determinado sentido, não tem. Lógico que ajuda, mas não tem. Então, muita gente age assim. Infelizmente, até muitos cristãos, né? A sabedoria se concentra na conduta humana na sociedade diante de Deus. É essa sabedoria aqui que nós vamos ver no livro de Jó. O que torna os livros bíblicos essencialmente diferentes é isso aqui. Isso aqui, ó. Vamos ler comigo aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então essa sabedoria se concentra, na verdade, diferente da sabedoria do mundo, justamente nisso aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que nós vamos ver na vida de Jó é justamente isso. É alguém que teme a Deus, alguém que está respondendo às questões que estão sendo levantadas contra ele, e o que estão falando contra ele é sabedoria mundana, Fatinha. E Jó, que teme a Deus, ele vai usar como seu fundamento o temor do Senhor. Ok? Para responder os questionamentos que estão em torno dele, que nós vamos ver aqui. Questionamentos que nós vamos ver aqui, que você já deve ter ouvido. Coisas assim. Jó, sabe por que as coisas estão dando errado na sua vida? É por causa de pecado não confessado. É por isso que está acontecendo isso na sua vida. Entendendo? Jó, está acontecendo isso na sua vida é porque você não está andando bem com Deus. É por isso que está acontecendo isso na sua vida. É muito comum a gente ouvir isso, Pamela. Isso é o mais comum. Existem até igrejas hoje que fazem justamente o contrário. Eles vão dizer, não, sua vida vai estar bem se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, porque se você fizer tudo isso, camarada, Deus é obrigado a te responder. Porque você conseguiu botar Deus na parede. Agora, ele está sem saída, porque você conseguiu. Você é o cara. Justamente o contrário. Quando a gente lê os livros de Jó, é o contrário disso tudo. Ele está respondendo as questões dele, porque ele teme a Deus. É o fundamento da sua vida, para ele responder no seu tempo de sofrimento. E eu vou dizer, meus irmãos, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque no momento de sofrimento, muitas vezes é o momento que nós mais nos voltamos contra Deus. É no momento em que nós mais questionamos Deus. É no momento em que nós mais falamos assim, Deus, tem gente pior do que eu. E eu estou passando essa situação tão difícil e Ele está tão bem na sua vida. É o momento que nós mais questionamos a Deus. Deus, por que, por exemplo, comum aqui entre nós, por que a minha situação financeira não é melhor do que a de fulano, de Beltrano? Aquele cara não teme a Deus, aquele cara, ele apronta todas, mas a situação financeira é melhor do que a minha. E eu estou te servindo, Deus, eu estou te buscando, Deus. Então esses questionamentos são muito comuns virem quando as coisas começam a dar errado para o nosso lado. Então o livro de Jó, ele vai ter como pano de fundo essa tradição dessa sabedoria aqui, que tem como princípio da sabedoria o temor do Senhor. É o que a gente vai começar a ver. Deus e a sua história, ok? E o livro de Jó tem essa tradição de sabedoria envolvida nele. Deus e sua história são fundamentais para a luta com as questões maiores da vida. Aí duas perguntas que a gente vai encontrar, por exemplo, em Jó e em Eclesiastes, por exemplo. Como entender o sofrimento não merecido da humanidade inocente? É o que está em Jó. Como entender essas coisas? Como entender um sofrimento não merecido da humanidade? Porque Jó vai falar em todo o seu livro, qual que é o termo que ele sempre usa para si lá? Ele é um homem íntegro. Íntegro. Jó não havia algum tipo de falha moral na vida dele, não havia algum tipo de falha de comportamento, Fatinha. Ele é um homem íntegro. E a grande pergunta é, como o sofrimento pode pegar pessoas assim, já que eles são íntegros, já que eles temem a Deus?
Porque nós pensamos assim, não pensamos, Celeste? A gente pensa assim: quanto mais próximo de Deus eu tiver, menos problemas eu vou enfrentar. Quanto mais próximo de Deus eu tiver, teoricamente, menos lutas eu vou ter. É assim que a gente pensa, a nossa lógica bem mundana. Bom, aí o livro de Eclesiastes vai dizer isso aqui: como se deve viver o breve período de anos, como ele vai dizer lá, como um vapor que Deus nos deu. É assim Eclesiastes. Eclesiastes vai dizer direto, toda hora, nossa vida é pura vaidade. A vida passa rapidamente. Nós até voamos. Como é que deve viver então esse breve período de anos? O livro de Eclesiastes, que é um livro assim meio, né? Você lê, você fala, meu Deus do céu. Tradição da sabedoria. A verdadeira sabedoria tem a ver com o temor de Deus. Já falamos sobre isso aqui. O prazer desses livros poéticos é que eles constantemente nos lembram que amor e fidelidade de Deus, que estão no cerne da história, exigem respostas de vários tipos do seu povo. Então veja bem, Eclesiastes, Jó, os Salmos, são respostas que o povo dá, justamente que nos lembram o amor e a fidelidade de Deus. Estão no cerne da história desses homens e dessas pessoas, ok? E é o que a gente vai ver aqui no livro de Jó. E aí eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo de número, até anotei aqui, você vai abrir Jó, no capítulo de número 1, perdão, capítulo de número 28, versículos 12 e versículo 20. Jó, capítulo 28, versículo 12 e versículo 20. Meus irmãos, vou falar um negócio para vocês. O livro de Jó é um livro que a gente tem que ler constantemente. É um livro que tem que estar no nosso coração. Porque hoje, a sociedade de hoje, muita gente diz não acreditar em Deus, Vinícius. Uma das respostas é por causa do sofrimento. É porque eles acham que Deus, esse Deus todo-poderoso, que os cristãos dizem crer, ele não serve para nada. Porque ele não livra o sofrimento. Você liga a televisão, é sofrimento o dia inteiro, é guerra atrás de guerra, e as pessoas estão, onde está esse Deus? Onde está esse Deus? Ok? Vamos ler comigo, Jó 28, versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Versículo número 20. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Então, como nós falamos, no caso de Jó, essa sabedoria que teme a Deus como princípio fundamental, ele está presente na vida de Jó. E deve estar presente na minha vida e na sua vida. O que nós mais precisamos, Paulinho, nos nossos dias é sabedoria. Às vezes nós achamos que nós precisamos de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de sabedoria. Porque você pode ter dinheiro, se você não tiver sabedoria, você vai fazer porcaria. Rimou, né? Que legal, né? Não é verdade? Você pode ser um cara inteligentíssimo, Idail. E eu sei que você é, cara. Mas sem sabedoria, o seu conhecimento vai virar brutalidade, se não virar ignorância, se não virar você arrogância, para você pisar na cabeça dos outros. Entendeu? Vai virar. Um dia desse eu estava conversando, não sei com quem, nem lembro quem estava conversando. E aí o rapaz falando sobre a questão de que a mãe dele talvez não tivesse o conhecimento, tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, filho, Deus colocou um negócio na sua mãe, no seu pai, que você não tem. Que é sabedoria. Sabedoria para te criar. Ah, mas ela criou tudo errado. Tá? Não. Pode saber que não. Pode ser a pior pessoa do planeta. Mas se pegou, amamentou, não deixou passar frio. Tem alguma sabedoria que Deus colocou no coração dela. Algo que Deus colocou para ela. A autoridade que Deus deu para ela está no coração dela. Ok? Então, o livro de Jó, a gente vai ver tudo isso aí um pouquinho. A questão do sofrimento, o livro é isso aqui.
A questão do sofrimento dos justos e da justiça de Deus levanta a pergunta: onde a sabedoria é encontrada? Ok? É uma questão fantástica isso. A questão de que o sofrimento dos justos e a justiça de Deus levanta a questão maior: onde se encontra a sabedoria para eu lidar com essas questões da vida? Ok? Então o que a gente vai ver no livro de Jó é isso em todo o tempo. A história do livro de Jó, ele se passa, eu quero dizer para vocês que o livro de Jó ele é muito antigo. Muito antigo. Alguns colocam o livro de Jó depois de Gênesis, de tão antigo que ele é. Alguns queriam colocar o livro de Jó antes de Gênesis, só não coloca porque o livro de Gênesis dá princípio a tudo, né? Mas ele se dá no período dos patriarcas, é a maioria das sugestões que eles colocam. Então, nos ajuda em muitos sentidos aí. Qual que é a ênfase do livro? Olha que coisa bacana. A ênfase é isso aqui: a sabedoria é encontrada em última instância em quem? Somente em Deus. A sabedoria em última instância é encontrada somente em Deus. Essa que é a ênfase do livro. Outra coisa: a sabedoria humana não pode por si mesma entender os caminhos de Deus. O homem, Vinícius, por si mesmo, usando a sua sabedoria e o seu conhecimento, ele não entende os caminhos de Deus. Até tem um texto em Isaías que fala, né, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Então o homem, no uso da sua racionalidade, por si só, ele não compreende os caminhos de Deus. E aqui eu quero adiantar um pouquinho no livro de Jó, porque a grande questão é: como pode um homem que não tem problema algum, ou como pode o sofrimento existir diante de um Deus todo-poderoso? Que ele pode, com uma palavra, extinguir todo o sofrimento. Então, a sabedoria humana, Fatinha, não consegue responder e entender os caminhos de Deus. É isso que a gente vai ver no livro de Jó. É isso. E por incrível que pareça, o livro de Jó vai mostrar que os amigos de Jó, eles estão muito mais conectados ao mundo, ao racionalismo do mundo, ao pensamento do mundo, do que tudo. E Jó, dentro daquela circunstância toda, é o que ele vai tentar dizer todo momento nas suas questões. Isso é muito interessante, meus irmãos, para os nossos dias, porque nós tentamos entender todo o caminho de Deus, Letícia, a partir de nós. Nós queremos entender os desígnios de Deus, nós queremos entender a mão de Deus, nós queremos entender como Deus age a partir de nós. E nós fazemos pior, inclusive. Nós queremos dar ordem para Deus. Nós queremos dizer que Deus não entende de casamento, Deus não entende de família, Deus não entende de filhos, Deus não entende de política, Deus não entende de sociedade, Deus não entende de guerra, Deus não entende de nada, Deus não entende de conhecimento, Deus não entende de universidade, Deus não entende de nada. É nós que temos que dar ordem para Ele. E o livro de Jó vai dizer justamente o contrário: filho, ninguém entende nada, se não começar com a sua fonte a partir de Deus. Ok? Eu não estou desprezando o conhecimento humano, mas o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento humano, por si só, ele tenta desvendar todos os caminhos de Deus, dizendo: agora eu peguei, agora eu achei a resposta, agora eu sei para onde é que Deus vai, agora eu sei, 2 mais 2 igual a 4, Deus não pode escapar disso daqui não, porque Ele criou uma lei lá, Ele criou a lei da física lá, e agora eu peguei, agora Deus não pode escapar. Aí quando chega não, Deus faz assim, puf, muda a lei. Mas não pode, ele suspende a lei. Quer ver como é que isso é interessante você ver na Bíblia, por exemplo? Como é que eu entendo, Rodrigo, por exemplo, quando eu leio as Escrituras, que um homem andou sobre as águas? Não pode. Sabedoria humana não consegue chegar lá, gente. Vai tentar fazer alguma explicação física, matemática, científica dessas questões? Impossível. Estou dando só um exemplo pequeno. O sofrimento que Jó vai tratar é que o sofrimento não merecido não tem uma resposta fácil. Não tem. Você pode cavar, muitas vezes não tem. Você pode tentar.
E o que às vezes eu fico pensando, Geraldinho, se eu tiver a resposta, eu fico vendo assim, às vezes passa uma calamidade, a televisão mostra, eles vão tentar explicar o que aconteceu. É lógico que tem um aspecto positivo, né, Carol? Para que não se repita aquele acidente. Então, o ônibus carregava 20 pessoas, tal, entrou numa curva, aí tinha óleo na pista, aí vai dar uma explicação. Porque talvez a ideia que vai passar é o seguinte: se eu souber as causas, ok? Se eu tiver as respostas das causas, está arriscado eu não cometer novamente, ok? E num determinado sentido, o mundo está sobre as minhas mãos. Está tudo sobre as minhas mãos, se eu souber a explicação correta daquele evento. Mas quando a gente trata sobre o sofrimento, muitas vezes nós não temos resposta. Não temos resposta. Não. Porque no fundo Deus também às vezes não quer nem dar a resposta. Jó vai falar que não é obrigado a seres humanos caídos para explicar todas as coisas. Deus não é obrigado que seres humanos caídos expliquem todas as coisas. Deus não tem obrigação de explicar nada, nem para mim, nem para você. Não tem, Daí. Não tem. Não é? Ele faz porque quer se tornar mais conhecido, mas obrigação mesmo ele não tem, não. O temor do Senhor é o caminho para a verdadeira sabedoria. É isso que a gente vai ver através da vida de Jó. Ok? A visão geral do livro é essa aqui, que você vai encontrar no livro de Jó, um tesouro literário. A questão central é a luta pelos caminhos de Deus, especialmente isso aqui, ó, a sua justiça, quando os piedosos, os homens crentes, os homens que temem a Deus, fatinha, não sofrem das mãos, os piedosos não sofrem das mãos humanas, mas dos atos de Deus. A questão central é essa luta aqui. Como é que eu vou entender esse Deus justo, esse Deus bom? Eu que temo a Deus, e isso está vindo não da mão dos homens, não dos inimigos, mas está vindo de Deus. É fantástico o livro de Jó por causa disso. É fantástico. Justamente por causa disso. Porque Jó vai dizer assim, de formas gerais, dizendo assim, ele vai fazer essa oração no finalzinho lá, ele vai falar assim: bem sei que tudo podes. Jó, até um determinado momento, ele virava para Deus e falava assim: tem algumas coisas que o Senhor não pode, eu que estou falando. O Senhor não pode tocar na minha casa, o Senhor não pode tocar na minha família, o Senhor não pode tocar nos meus filhos, o Senhor não pode tocar no meu emprego. Isso o Senhor não pode. No finalzinho, depois que ele passa por todo aquele tormento, ele fala: bem sei que tudo pode. Eu não sabia, agora eu sei. O Senhor pode tudo. O Senhor pode permitir que nesse momento uma enfermidade grave me acometa e eu tenha 3 dias de vida. O Senhor pode permitir que uma calamidade acometa. E aí ele continua dizendo: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não tem planos frustrados. Deus não está assim: perdi as cordas do mundo, e agora o que eu vou fazer? Ok? Então a questão central é justamente isso. Diferente, Celeste, de uma boa parte de uma teologia que nós ouvimos, principalmente pelos canais de televisão, e de vez em quando você conversa com alguém que bebe dessa teologia, dizendo que crente, que é crente, não sofre. Crente que é crente, não sofre. Gente que é fiel a Deus não passa por sofrimento, porque é filho de Deus. Você já ouviu isso? É o que a gente ouve todo dia. Todo dia, justamente isso. E Jó vai justamente na contramão de tudo isso. Vai na contramão de tudo isso. Ok? Dizendo que é possível sim. Ok? Então, ao mesmo tempo, a questão central é essa pergunta aqui: onde é que a sabedoria é encontrada? E aí o que ele vai dizer de forma clara, que essa sabedoria só pode ser encontrada em Deus, né? E a gente vai perceber que em cada um dos participantes que estão aqui no livro de Jó, aqueles que integram o livro de Jó, do mais jovem dele, chamado Eliú, até o próprio Jó,
ele é silenciado, Fatinha, pela suprema sabedoria de Deus. A nossa mente, queridos, a Bíblia fala isso. A nossa mente, coitada da nossa mente. A gente acha que a gente vai desvendar todos os projetos de Deus aqui na nossa mente. E o que o livro vai dizer é que não tem como. E mais, nós quando estamos diante da sabedoria de Deus, a única coisa que nos sobra é fazer o que Jó fez, Fatinha, quando depois de Deus revelar tudo para ele e dar a resposta para ele, ele põe a mão na boca. Eu acho que eu falei demais. É um cara, gente, assim, que você começa a entender, quando você lê Jó, que Deus é muito maior do que as nossas racionalizações, que Deus... não, eu tenho um monte de livro lá em casa que fala sobre Deus, vários livros que falam sobre Deus, fala como que Deus age, fala como que Deus é, e aí eu leio todos aqueles livros, Paulinho, todos os livros, aí eu falo, acabou, dissequei ele, dissequei Deus, botei Deus em cima de uma mesa assim, cortei pedacinho por pedacinho, e tá agora tolice da nossa parte, é o que Jó vai dizer, tolice da nossa parte. O livro, na verdade, ele é dividido em duas grandes partes, ou dois grandes discursos, melhor, três conjuntos de discursos, que no fundo mostram uma maravilhosa poesia que a gente vai ter ali por trás. São esse aqui, ó, você tem diálogos, o livro é dividido assim, ó, diálogos, com uma resposta de cada uma dada por Jó. Então você lê, por exemplo, o capítulo 3, Elifas está falando, ok? E aí Jó vai responder Elifas. Capítulo 8, Bildade vai falar, que é outro amigo de Jó, e Jó vai responder. Capítulo 11, Zofar, e não Zafar, que vai ler o capítulo 11, ok? E aí Jó vai responder. Então são diálogos que a gente tem. E é tão interessante o livro, porque os diálogos eles vão diminuindo, porque as questões vão acabando. Os caras vão ficando sem perguntas. Uma outra parte do livro é dividido só em monólogo. Aí você vai ver só Jó falando, do capítulo 29 ao 31, só Eliú, que é o mais jovem deles todos, do capítulo 32 ao 37, e no capítulo 38 a 41, Deus chega e fala assim, agora eu vou responder. Agora, vocês falaram demais, vocês já papagaiaram demais nesse negócio, eu vou responder. E é tão interessante porque Jó fica naquela expectativa, dizendo assim, eu orei a Deus esse tempo todo e Ele vai ter que responder vírgula por vírgula dos meus questionamentos. Aí Deus começa dizendo assim, onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Aí ele, Mas, o senhor não respondeu minhas orações. Eu estou querendo saber, o senhor não está entendendo. Será que o senhor não entendeu? O senhor que é surdo? Eu estou pedindo outra coisa para o senhor. É o que vai dizer a partir do capítulo 38 a 41. Deus vai mostrar de forma clara a sua soberania, vai mostrar a sua sabedoria em governar o mundo, e não ter que prestar contas para mim e para você, mas fazer com que o mundo seja governado por Ele. E a melhor coisa que tem é nós colocarmos a nossa mão na boca e de fato nos aquietarmos e percebermos que para a gente viver aqui não dá para viver com a sabedoria mundana, mas somente quando o temor do Senhor assume o nosso coração e nós passamos a compreender de fato como Deus age. Ok? Então é isso que de forma geral a gente vai encontrar no livro de Jó, que é essa poesia linda do livro como um todo, ok? E essas poesias, elas são assim bem enquadradas na sua narrativa, a gente vai encontrar isso, e aí nos ajuda como leitores a gente ter acesso e a gente compreender algumas coisas importantes, ok? Vai dizer no livro que o sofrimento de Jó é o resultado de um concurso na corte celestial, onde Satanás argumentou que as pessoas são justas somente se forem pagas por isso. Vamos abrir em Jó capítulo 1, por favor, que dá início ao livro. Jó capítulo 1, olhe lá.
Nós vamos ler o versículo de número 6 em diante, até o 6 até o 12. Se você puder ler comigo, eu te agradeço. Vamos ler. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A proposta de Satanás é de que as pessoas, ele está virando para Deus celeste, está falando assim, num bom português, ele está falando assim: Deus, sabe por que as pessoas te procuram? Não é por causa do Senhor não, João. As pessoas estão atrás do Senhor para abençoá-las, para dar casa, dar carro, dar casa, dar segurança para elas, não permitir que uma bala perdida, não permitir que um acidente aconteça, que doença as pegue. Deus, presta atenção, ninguém te ama. As pessoas só te buscam porque o Senhor precisa abençoá-las. As pessoas te buscam. As pessoas são justas somente se forem pagas para isso. Se o Senhor der coisas para elas, elas vão responder ao Senhor. Aí Deus fala assim: então tá bom. Está vendo o meu servo Jó? Está vendo ele? Pode fazer o que você quiser nele, só não toca na vida dele. Então Jó, ele entra num trama, ok? Nesse concurso entre Satanás e Deus. Porque na verdade, até eu li um autor uma vez que ele falou um negócio interessante. Ele falou assim que o diabo, como se ele chegasse para Deus e falasse assim: Deus, ninguém te ama por causa do Senhor. As pessoas só te amam por causa de bênçãos que o Senhor dá para elas. Inclusive, eu, o diabo, caí nessa, não é minha culpa, é a culpa do Senhor. Porque o Senhor exigiu um amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue corresponder. Portanto, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. É isso que vai acontecer no livro de Jó, esse trama que vai acontecer. E Jó vai buscar, nesse processo todo, respostas para essa questão de que Satanás está propondo a ideia de que ninguém, mas absolutamente ninguém, pode de fato ser aceito, ser justo por Deus, se ela não pagar por isso. Então aqui levanta uma questão teológica muito violenta, que a gente vai ver um pouco mais abaixo, ok? Um segundo dispositivo que vai ter aqui para o enquadramento do livro é justamente a posição central do discurso da sabedoria do próprio autor, que está no capítulo de número 28. Dê uma olhadinha, por favor, no capítulo 28, a gente não vai ler, mas a gente vai perceber aqui a sabedoria de Jó. Esse capítulo 28 antecipa respostas que vai ser dada lá no discurso com Deus, discurso de Deus no final do livro. Aqui no meio que é encontrada essa questão, essa pergunta: onde a sabedoria é encontrada? Ok? No capítulo 28 que a gente vai encontrar. Praticamente o livro, ele é dividido da seguinte maneira: a estrutura do livro, estrutura de como o autor dispôs o livro, ela é muito simples, ela não tem muita dificuldade. É aqui, ó.
Do capítulo 1 ao capítulo 2 é o início, é o discurso de Deus, de Satanás com Deus. Jó começa a fazer questionamento, já começa, né, naquele ter que perder e começar a levantar algumas coisas. Capítulo 4 até o capítulo 27 vão ter 3 diálogos que vão acontecer, disputas. O capítulo 28, aí você tem esse ponto central, que é a pergunta de onde vem essa sabedoria. O capítulo 29 a 41 são 3 monólogos aqui, ó. E no capítulo 42 fecha o livro. Então é assim que é a estrutura do livro. Começa lá com uma introdução, depois diálogos, depois o centro, que é a questão da sabedoria do homem, né, que vem de Deus, depois uma conversa, depois o capítulo de número 42, fechando tudo isso, ok? A gente vai ver que existem, na verdade, 4 homens que estão disputando com Jó, que estão argumentando com Jó, que nós já falamos aqui. E todos eles expressam, assim, uma forma muito rígida de sabedoria convencional. Ou seja, os amigos de Jó, eles são representantes de um modelo que não vem de Deus, nos seus questionamentos. Eles estão fazendo questões, dizendo assim para Deus, para Jó, assim, não, isso é pecado. Não, porque você não faz as coisas direito. Por isso você está nessa situação, por isso você está sofrendo. Representa um modelo convencional de pensamento. Ok? Eles levantam assim: um Deus justo não permitiria que os justos sofressem injustamente. E que o sofrimento de Jó, portanto, é o resultado direto de um pecado específico. Quem de nós nunca passou por isso? Quando as coisas não erradas, a gente começa a vasculhar e fala assim: onde é que eu errei, Deus? Você vê como é que isso é comum? Entre pais, é muito comum, Celeste, a gente encontrar entre pais. Os filhos vacilam e os pais perguntam: onde eu errei? Todo mundo pergunta: onde é que eu vacilei? Onde é que eu deixei? Essa questão está na nossa alma. E quando nós passamos por sofrimento, nós levantamos o mesmo questionamento com Deus: onde que eu errei? Onde é que eu falhei? Né? E muitas vezes a gente precisa entender que Deus está querendo nos chamar para outra coisa, para a gente pensar para outra questão. Mas a questão da sabedoria do mundo está aqui, ó. Se o cara é justo, ele não pode sofrer injustamente. Essa é a questão. E tem muita gente, Suzy, que vai à igreja, que busca Deus, porque ele quer justamente isso. Ele não quer passar por essas perrengues da vida. Ele não quer ver sua casa perdida, seus bens perdidos, seu emprego perdido e tudo mais. É por isso que as igrejas estão abarrotadas, porque elas não querem isso para elas. Elas querem que Deus dê uma boa manutenção na sua vida. Até já brinquei isso aqui uma vez, né? O pastor Ricardo Agreste, né? Ele pregando, ele falando assim: Deus, eu vou pedir só uma coisa para o Senhor. Só uma coisa, se o Senhor me atendeu, eu estou satisfeito. Ó Deus, ó, minha empresa está rodando assim, a todo vapor. Os meus filhos estão estudando na Europa. 3 vezes por ano eu passeio. Minha conta corrente, minha conta poupança está gordinha, ok? Minha casa eu estou comprando outra, estou comprando uma fazenda. As coisas estão indo bem, minha saúde nunca esteve melhor, ok? Estou conseguindo realizar todos os meus sonhos. Deus, só vou te pedir uma coisa: não toque em nada, não interfira em nada, porque todas as vezes o senhor atrapalha. Sabe, gente, tem muita gente que vem na igreja, eu estou sendo muito sincero, que vem assim: Deus, continua mantendo o jeito que está. A gente percebe que o livro de Jó vai cavar a nossa alma, dizendo assim: de fato buscamos a Deus por causa de Deus, ou buscamos a Deus por causa de nós mesmos? Será que a adoração e o culto a Deus se refere simplesmente no fato, dizendo assim: está vendo, eu sou tão piedoso, sou tão crente, agora as coisas vão caminhar? E aí que a grande questão que Jó vai trazer é essa: isso, Fatinha, não é uma sabedoria de gente que teme a Deus. Isso é uma sabedoria do mundo, uma sabedoria convencional. Então Jó sabe mais do que todo mundo, que no final também ele protestou em muitas coisas, até mesmo com respeito a Deus. Ok? Para a gente adiantar aqui, alguns conselhos
para a gente poder ler o livro de Jó. Deus fala na tempestade e o chama, no caso de Jó. No finalzinho de Jó, ok? No finalzinho, Deus fala por meio do redemoinho. Deus fala por meio de uma tempestade. E o mundo inteiro, há um humilde reconhecimento de que a sabedoria humana nada vale diante de Deus. Tem coisa mais humilhante no ser humano do que uma frase como essa aqui, não. Então Deus fala na tempestade, fala para o mundo inteiro, que a humildade é um reconhecimento de que a sabedoria humana nada vale diante de Deus, ok? Então, para a gente entender melhor a leitura de Jó, vai dizer isso aqui: o que o autor é, tanto através do seu arranjo das coisas, quanto através do conteúdo dos seus discursos. A gente percebe uma riqueza muito grande no conteúdo da conversa deles. A gente percebe questionamentos profundos deles com respeito à alma humana, com respeito às questões da vida, com respeito à justiça de Deus. A gente percebe essa profundidade no livro de Jó. E a preocupação central reside em 2 pontos só. O desafio a Deus por Satanás. Versículo 9, acabamos de ler. Já Satanás está dizendo assim: Deus, as pessoas te temem por nada. Esse é a grande questão, né? Perdão, o desafio a Deus exatamente por Satanás. Quer dizer então, Deus, que as pessoas vão te servir e não tem nada? No final não vale a pena? E outra questão que vai ser levantada. Aí o texto que nós lemos. Onde a sabedoria pode ser encontrada então? Ok? Então são essas 2 questões que rodam todo o livro. Como criaturas, meus amigos, totalmente dependentes de Deus para o bem-estar, os piedosos amarão a Deus por si mesmo ou apenas para os seus benefícios? Ok? São 2 questões que vão rodar aqui. E aí eu devolvo essa pergunta para você. De fato nós amamos a Deus por Deus, porque nós temos prazer em Deus, ou nós amamos a Deus pelos benefícios que Ele nos dá? Eu não gostaria que meus filhos me amassem só por causa dos benefícios que eu dou para eles. Porque isso não é amor. Isso é troca. Isso é negócio. Não é verdade? Outra coisa também. Como criaturas dotadas de sábia criaturidade, o que é a criaturidade? É o fato de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu capacidade para a gente inventar, para a gente pensar, para a gente raciocinar. Como é que criaturas assim, elas dispostas a viverem dentro dos limites da sabedoria, da criaturidade, né? Ou exigirão participar como iguais na sabedoria de Deus? O ser humano ele chega num ponto tão assim, que ele diz o seguinte assim: não, eu não aceito só viver dentro desse limite que Deus me impôs, que eu tenho que estar debaixo da sabedoria dele. Não, a minha sabedoria tem que competir com a dele. A minha sabedoria, na verdade, eu estou exigindo participar como igual na sabedoria de Deus. Por isso que eu procuro respostas, por isso que eu não aceito qualquer resposta da parte de Deus. Por isso que se eu tiver sofrimento, Deus vai ter que me explicar vírgula por vírgula por que Ele está fazendo isso, porque eu não aceito isso. Essa é a grande questão que Jó vai levantar aqui para nós. Então, o que colocar essas questões assim, gente, para nós, são alguns discursos. E aqui vai aparecer uma palavrinha. A questão vai estar aqui, ó. A dependência da criatura e a sabedoria da criatura são os pontos em questão. Ou seja, como é que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus como uma criatura que teme a Deus, ou me relaciono com Deus, de fato, colocando a minha sabedoria ao pé de igualdade com a sabedoria dele, para que eu exija todos os tipos de respostas que ele tem que me dar, ok? Essa palavrinha aqui, gente, teodiceia, diceia, vem de justo, ok? De justiça. Teo vem de Deus. É uma busca em você tentar conciliar, como conciliar o sofrimento não merecido com um Deus que é ao mesmo tempo todo-poderoso e justo. Porque se Deus é todo-poderoso, por que Ele não me livra? Por que Ele não tira o meu sofrimento? Por que uma pessoa que pega um câncer fica 2, 3 anos com ele, depois se bate e morre?
ok? Ou a pessoa está viajando de avião, ou está viajando de carro, é acometido de uma calamidade, e todo mundo morre ali, ok? Como é que eu vou, esse sofrimento não merecido? É o que acontece com Jó. Ele é um homem íntegro, temente a Deus, passa por um sofrimento profundo, que no fundo ele não merece. Ele não merece aquele sofrimento. E a pergunta que vai questionar é assim: onde é que está esse Deus então? Onde é que ele está? Por que ele não muda? Por que ele não livra? Por que ele não ouve as minhas orações? Por que ele não me responde? Onde é que ele está? Eu estou clamando. Difícil isso, né? É difícil, gente. Sabe por que é difícil, meus irmãos? Porque é muito fácil eu servir e amar a Deus quando está tudo bem comigo. Mas é muito difícil quando as coisas não vão bem. É muito complicado. Muito complicado, sabe? Então, aqui é uma questão bíblica muito profunda aqui, sendo colocada à prova aqui, nesse momento, tá bom? Então, a questão é saber se os seres humanos amam a Deus, não pelo seu próprio bem, não pensando somente em si mesmo, mas pelo que sai do seu relacionamento com Deus. É a grande questão. Eles amam a Deus não por si mesmos, mas eles amam a Deus no relacionamento que eles têm com Deus. Essa é uma das tarefas mais difíceis que tem. Eu vou confessar para vocês que é uma das tarefas mais difíceis que tem. Mais difíceis, mais difíceis. Sabe por quê, meus irmãos, que eu sinto que é difícil? Porque quando eu estou com muita raiva, porque quando eu estou muito nervoso, ou porque eu estou muito chateado, ou porque eu estou muito ansioso, ou porque eu estou muito preocupado, ou porque eu estou muito devagar, ou sei lá, todos esses sintomas, no fundo, é uma pequena demonstração de que eu estou desconfiando de que Deus me ama. É muito forte isso. Jesus falou assim para os seus discípulos: vocês não devem andar ansiosos de coisa alguma, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. E nós ficamos com o nosso coração hiper ansiosos. No fundo, Joãozinho, vem esse questionamento aqui: se Deus de fato me ama, ok? E eu estou buscando essa intimidade com Ele, o meu coração não deveria ser tomado por essas questões. Por isso que é difícil, Suzy. Por isso que é difícil. É um negócio que nós já falamos aqui, chamado idolatria, né, no nosso coração. Por isso que essas coisas são difíceis, ok? Você vai encontrar no livro de Jó alguns participantes, e cada um deles tem um papel a desempenhar, ok? Vou mostrar para vocês. Primeiro deles, Satanás. O papel de Satanás é desempenhar, o papel crucial de Satanás, que ele desempenha aqui, é colocar Deus em julgamento. É fazer com que você questione a Deus. É fazer com que o ser humano coloque a Deus no banco dos réus. Agora, Deus é o Senhor que está aqui. Eu que vou julgá-lo. Eu vou julgar suas ações. Eu vou julgar suas iniciativas, Deus. Porque o que o Senhor está fazendo demonstra que o Senhor não sabe de nada. É assim, gente. E vou ser sincero, é o que o homem mais quer. É o que o homem mais quer. Segundo personagem, a esposa de Jó. Vocês lembram da esposa dela? De Jó? O que ela falou? Vocês lembram? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa. Como é que pode? É o papel de Satanás na terra aqui, através de uma figura como essa, de Jó. Não é verdade? 3 personagens, os amigos de Jó: Elifas, Bildade e Zofar. O papel deles, igualmente, é crucial de uma forma de sabedoria convencional. Nós, Rodrigos, estamos cercados dessa sabedoria convencional. Nós tentamos resolver a vida com a sabedoria convencional. E Jó vai nos ensinar para a gente usar a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria daquele que teme a Deus. Para tratar das questões da vida. Para tratar dos sofrimentos. Para tratar de tudo mais. Ok? Eliú, que é o mais jovem de todos, é um papel do excesso de confiança dos jovens, que pensam que são realmente mais sábios do que os mais velhos. Ok? E Jó, né, que tem um papel central aqui, é Jó. Para ele,
Tudo é um enigma frustrante. Ele acredita que as suas calamidades, em última instância, vêm de Deus, mas não há correlação clara de causa e efeito. Ele vai percebendo as coisas e fala assim: como é que essas coisas se encaixam? Eu não estou conseguindo perceber. Eu sei que tudo vem de Deus em última instância, mas eu ainda me falta uma explicação para todo esse negócio, para que encaixe dentro daquilo que eu acredito ou não. E em último lugar, o próprio Deus. Ok? Ele traz o papel final. Como iniciador da história, ele está no comando desde o começo, incluindo convencer Satanás a pensar em Jó e não o contrário. É interessante porque ele vai fazer com que o diabo pense em Jó, porque é como se ele dissesse assim: Geraldinho, ele faça assim, está vendo o meu servo Jó? Se ele falhar, o meu plano falha, porque eu vou provar em Jó que é possível alguém me amar por mim mesmo, alguém que não tem nada, alguém que perdeu tudo, alguém que não tem motivo de dizer: eu estou te buscando por causa de, não, eu estou te buscando por causa do Senhor. Jó é esse cara, Jó é essa pessoa, alguém que pode realmente dizer: está vendo meu servo Jó? Se ele falhar, meu plano falhou, porque eu vou provar nele que é possível alguém me amar por causa de mim e não por causa das coisas que eu dou para ele. Ok? Então Deus é o iniciador da história, e aí ele faz justamente o contrário. Ele faz Satanás pensar em Jó e não o contrário. São esses aí os integrantes dessa questão maior que a gente conta no livro de Jó. A gente vai perceber que as mesas são viradas aqui. As mesas são totalmente viradas no livro. A sabedoria que é encontrada é respondida não apenas em termos de Deus somente, mas também silenciando todas as vozes humanas que insistiram que Deus deve se explicar a elas. Quando lá no capítulo 38 de Jó, Deus ele silencia a voz de todo mundo. Ele fala assim: eu estou no comando, eu sou soberano, eu tenho como Deus, eu posso fazer da massa do jeito que eu quiser da massa. Eu sei que a gente não gosta muito disso. Ninguém gosta, Raimundo. Ninguém gosta. Porque o que nós gostamos é ter o controle de Deus sobre a nossa mão. Nós não queremos relacionar com alguém que está fora de controle. Nós não queremos relacionar com Deus. Sabe lá o que esse Deus vai fazer? Sabe lá, está na cabeça dele. É melhor ele botar a bola no meu pé que eu sei chutar esse troço para o gol. Ele não sabe não. Não é verdade? Ele sabe fazer gol. Outra mesa virada, que é a questão de se alguém servirá a Deus sem receber benefícios, é respondida com um retumbante sim, na vida de Jó. É possível alguém servir a Deus sem receber nada em troca, passando por muito sofrimento a vida inteira. Isso dói, né, neném? Porque quando a gente vê num programa de televisão, a criança nasce com uma deficiência, ela não teve nenhum processo naquele negócio, ela nasce, por exemplo, com uma deficiência, uma questão de mental, e às vezes ela passa a vida dela inteira numa cadeira de rodas, ou em cima de uma cama, e os pais, eles têm que se desdobrar para cuidar, e estão ali, e quem está do lado de fora está se perguntando: Deus, como pode? E aí, para piorar o negócio, quando aquela família é pobre, depende do SUS, ok? Depende de recursos, depende de amigos, mora numa casa simples, verdade? Para ir num médico é mais complicado ainda, não tem acesso a isso tudo. Como pode? Ou na Síria, você pega lá naquela guerra, os filhos daqueles caras que estão sem pai, estão sem mãe, estão sem casa, estão sem lugar, estão sem nada. Jó vai mostrar que é possível alguém servir a Deus sem receber benefício. Sim, ok? E é esse o papel que Jó vai desempenhar em toda a história do livro. Então, olha só, gente. O brilho desse livro reside no fato de que, embora pareça uma teodiceia, seres humanos colocando Deus em julgamento, insistindo em explicações para suas ações, na verdade é uma teologia, Deus colocando seres humanos em ação sobre
sobre este, se eles irão confiar nele, não apenas quando receberam benefícios imediatos, mas também quando eles não lhes der as explicações que eles exigem. E, portanto, se eles viverão dentro dos limites da sabedoria da criatura. Porque nós queremos extrapolar os nossos próprios limites da sabedoria que Deus nos deu e colocar Deus no banco dos réus e dizer: agora até eu comando o Senhor e até eu sei como é que o Senhor funciona. Eu sei como é que o Senhor funciona. Botei o Senhor numa lupa e sei. Então o livro de Jó é essa grande questão aqui, ó. Ok? Vamos lá. O ponto principal dos discursos finais do livro de Jó: a sabedoria de Deus evidenciada na ordem criada, é visível ao olho e ainda a lei do entendimento humano, sem explicações dadas, ok? Então, quando você olha as coisas criadas, o ordenamento do mundo, quando você olha todo o funcionamento do mundo, em um sentido ou outro, a olho nu, Deus, teoricamente, ele faz isso tudo, mas ele não tem que dar explicações porque ele está fazendo desse jeito, ok? No fundo, ele está mostrando a sua sabedoria. Jó deve confiar em Deus e em sua sabedoria também em relação ao seu sofrimento, para o qual Jó oferece a resposta final de humildade e de arrependimento. No finalzinho do livro, que a gente vai encontrar, abra por favor, Jó capítulo de número 38, tem que adiantar aqui para a gente terminar. Jó capítulo 38. Diz aí, versículo 1, diz assim, ó: depois disso, depois do quê? Depois de todos os diálogos, de todos os monólogos, de todas as questões de Jó, de todas as questões dos amigos de Jó, de todas as questões convencionais, o homem tentando achar a resposta para aquilo tudo, questionando a Deus. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Dízimo, se... engraçada a palavra dízimo, mas é o outro dízimo, não é esse que a gente conhece não. Dízimo, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu na madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho de tuas ondas? Onde você estava? Eu pedi sua opinião. Paulo vai dizer isso depois: quem és tu, homem, para questionares a Deus? Acaso pode o oleiro fazer o que quiser da massa? Gente, isso é um tapa na nossa cara, porque nós não queremos relacionar com Deus assim. Nós queremos relacionar com Deus que eu torço o nariz dele, ele faz o que eu quero. Jó dá uma explicação profunda de alguém que realmente quer entrar na intimidade com Deus. E muitas vezes o sofrimento vem, a luta vem, mas ele está ali, firme, entendendo tudo isso, ok? Precisamos nos lembrar que eles não devem ser considerados como uma palavra de Deus. Precisamos nos lembrar que eles não devem ser considerados como uma palavra de Deus. O que não deve ser considerado como uma palavra de Deus? Os discursos dos 5 disputantes. A gente vai ler Eclesiastes, a gente tem que tomar cuidado em algumas questões. É bíblico, está ali, mas são discursos que vêm da alma humana. Eu tenho que ficar atento, porque eu falo: não, mas está na Bíblia. Não, peraí, está na Bíblia, mas está vindo de alguém que é ímpio. Então eu não posso pegar isso como um princípio da minha vida. É isso que está acontecendo aqui, ó. Eles não devem ser considerados como uma palavra de Deus. Muitos questionamentos que vêm da boca dos amigos de Jó, incluindo Jó também. Seus discursos não são palavras de Deus. Ele fala apenas no final, quando todas as vozes humanas foram silenciadas. Está ali para mostrar o diálogo daqueles homens. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas no fundo, é a palavra de alguém que está levantando-se teoricamente contra Deus, ok? O livro de Jó
Se você fizer uma caminhada por ele, ele vai funcionar dessa seguinte maneira aqui, ó. E a gente está caminhando para o final. Nós já falamos do início, aí vai ter o lamento de Jó, o primeiro ciclo de discurso, segundo ciclo de discurso, terceiro de discurso, o discurso de encerramento de Jó. Levantando a questão da verdadeira sabedoria, o capítulo 28, de 18 a 20. O chamado de vindicação de Jó, o discurso de Eliú, Deus fala e a resposta de Jó, e finaliza o livro. Ok? Então, a estrutura do livro é simples. Simples, ok? De forma geral. E aí, gente, para a gente encerrar, o livro de Jó tem um lugar importante na história bíblica, não apenas nos chamando a total confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, mas também preparando o caminho para Jesus, que como o Deus encarnado, dá a resposta final para a pergunta de Jó, ao assumir o papel de sofredor inocente, apenas em seu caso, para levar os pecados do mundo inteiro. Ou seja, vamos ler esse texto aqui, está até aqui em cima, Jó 42, versículo 8, por favor. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Ou seja, aqui está se referindo aos amigos de Jó, né? O meu servo Jó orará pelos seus amigos. Porque, vamos lá, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí, para a gente entender, finalizando isso aqui, existe um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva os seus tolos amigos. Ok? Então é isso que acontece aqui no livro de Jó. Do capítulo 38 até o capítulo 42, você vê Deus perguntando para Jó, questionando Jó. Pode falar, Léo. Tá. Essa questão é complicada mesmo, não é verdade? Quando fala lá dos filhos de Deus que tiveram relações com as mulheres, não é isso? Lá em Gênesis começa a falar isso. Assim, as explicações que eu já ouvi sobre isso, que se referem, aí você pode ter três hipóteses. Pode ser anjos, ok? Pode ser o ser humano em si. A ideia básica. Eu acredito que aí eu vou ter que cavar mais para te responder essa questão. Você está com o texto aí aberto? Onde é que está? Jó quanto? Capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se. Nesse texto, nesse contexto aqui, ele está se referindo aos filhos de Jó. Nesse contexto. Ok? Tá bom? Porque o versículo 5 está dizendo, Jó a seus filhos os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus, aqui está se referindo aos filhos de Jó. Ok? Quando eles foram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. O texto lá de Gênesis que é um pouco mais complicado. Ok? Mas eu vou tentar te dar uma resposta melhor, não vou entrar aqui, tá bom? Te dar uma resposta melhor. Mas só para a gente finalizar, o capítulo de número 42, vamos dar uma olhadinha, eu gosto demais desse texto. Vamos ler comigo. Depois que Deus responde a Jó, vamos ler capítulo 42, versículos 1, vamos lá, diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode. Até aqui Jó achava que Deus não podia tocar nele, Deus não podia fazer isso. Deus não tinha direito de fazer isso. Quem era Deus para fazer isso? Bem sei que tudo pode. Só pode tocar na minha vida, só pode tirar tudo, só pode me colocar aqui. Se você lê Jó, você percebe claramente assim que os amigos não conseguiam ficar perto de Jó, o cheiro era insuportável. Ele pegava um pedaço de caco de barro, raspava assim, suas feridas, né? Ficava lá como um mulambo lá, jogado, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não tem planos frustrados. Deus governa o mundo,
Deus está sentado sobre todas as coisas. Deus está governando. Se você liga a sua televisão, você vê guerra, você vê calamidade, você fala assim, Deus continua tendo os seus planos. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em momento algum, Cleide, Jó deixou de ser um homem íntegro. Essa questão é fantástica. Ontem eu conversei com uma pessoa, ela está começando a sua caminhada cristã, e ela falando assim, Renato, esses dias assim, eu estou brigando tanto com Deus, mas tanto com Deus, você não tem ideia. Eu brigo com Deus, que eu questiono Deus, porque eu estou falando, Deus, porque está permitindo. Aí eu falei com ela que existe uma linha fina entre você blasfemar de Deus e você ter intimidade com Ele. Ok? Vários salmos bíblicos mostrando a intimidade do homem com Deus. Jó é um deles. Ok? E em alguns dos seus questionamentos, Jó também levanta questões da sua alma caída, dos seus pecados, mas em outras questões é alguém que ele faz questionamentos de alguém que ele atravessou a linha daquilo que não é blasfêmia diante de Deus, diante do seu sofrimento, diante da sua dor, diante do seu clamor. Então é bom que a gente saiba isso. Mas eu gosto muito do versículo quando diz aí, eu te conhecia, não te ouvi falar. Como um homem daquele só conhecia Deus de ouvir falar? Como? Para mim só tem uma resposta, porque o que ele fala no versículo primeiro, de ouvir falar é o conceito que eu tenho de Deus, é um conceito como todo mundo tem aí fora, é um Deus que eu tenho que estar com controle sobre ele não pode fazer algumas coisas porque eu não permito. Ele tinha que pedir autorização para mim para fazer essas coisas. Ele tinha que pedir autorização para mim para poder fazer essas coisas, para ver se eu autorizo a ele causar tanto sofrimento da minha vida. Tá ok? E aí eu te conheci só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Então, gente, eu gosto muito do livro de Jó, porque ele nos mostra também que o sofrimento, em um determinado sentido, é um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento que Deus está utilizando. Mas o mais importante é sabedoria do mundo, sabedoria que vem de Deus. Quem teme a Deus, usa dessa sabedoria e precisa usar em todo e qualquer momento, para que não se deixe levar pelas conversas dos amigos de Jó. E eu vou ser muito sincero, meus irmãos, muitas coisas que a gente vê na televisão, eu tenho criticado essas coisas todas, porque essa coisa está 24 horas por dia, na cabeça de todo mundo, a gente conversa, as pessoas estão assim, em determinado sentido, elas estão abraçando a sabedoria mundana celeste, porque elas estão botando Deus à prova, e mais, elas estão falando assim, eu não permito que o Senhor faça isso, eu não permito que a minha empresa quebre, eu não permito isso, eu não permito aquilo, eu não permito aquilo outro, eu não permito aquilo outro. E os lobos disfarçados de cordeiros se aproveitam dessa situação para levar as pessoas a dizer, Deus é o Todo-Poderoso e Ele tem que mudar essa situação, porque Ele tem que te ouvir, Suzy. Isso é perverso. Isso é perverso. Não tem nada a ver com as Escrituras. Absolutamente nada a ver com as Escrituras. Tudo bem, gente? Alguma pergunta para nós aqui? Importante é isso aqui, ó. Jesus é muito melhor e verdadeiro Jó, que na cruz ali intercedeu por cada um de nós, que somos os amigos tolos aí, ó. Tudo bem? Vamos orar então. Baixe sua cabeça. Vamos buscar de Deus mais uma orientação da parte dele. Deus,